aqui nessa nossa live de hoje, fazer a continuação aí do nosso estudo em geometria plana. Bom? Então, boa tarde a todos, né? Sintam-se abraçados, como de costume, todas as nossas terças-feiras nós nos encontramos aqui para esse momento de aprendizado, para esse momento de interação com vocês. Desde já, sintam-se acolhidos aqui, tá bom? Como de costume, eu gostaria que nós pudéssemos já estar aí presentes, né, de forma física, mas estou chegando até vocês aí de forma virtual, e se Deus quiser, está mais perto, está tudo bem próximo, no futuro aí bem próximo possamos estar juntos novamente lá no nosso ambiente, nos encontrando, nos confraternizando, e além de tudo, o momento da aula também é uma confraternização. Então, uma boa tarde a todos vocês. Nós vamos hoje ver a continuação do nosso módulo 3. Nós estamos aqui, começamos na aula passada o conteúdo do módulo 3, no qual é o módulo referente aí ao conteúdo de geometria. Então, nessa segunda aula do módulo, nós iremos dar sequência ao estudo de geometria, começando hoje falando aqui sobre, certo? Geometria plana. Nós vamos falar um pouquinho aqui agora de semelhança de triângulos, tá bom? Semelhança de triângulos, que a gente vai utilizá-lo com muita frequência, com bastante ênfase. Nós iremos abordar esses pontos aí. Então imagine o seguinte: se eu tiver dois triângulos quaisquer, vou colocar aqui um triângulozinho menor, vou colocar um triângulozinho aqui um pouco maior. Dois triângulos, pessoal, ou duas figuras, no caso aqui eu escolhi o conteúdo de semelhança de triângulos, mas isso se aplica também a outras figuras. Imagine o seguinte aqui nos nossos casos de semelhança. Eu tenho aqui um lado, um ângulo A, vou representar esse aqui por A'. Um ângulo B, esse aqui por B'. E um ângulo C, esse aqui por C'. Eu posso afirmar que esses triângulos aqui são semelhantes se este ângulo A for congruente com este outro aqui. Esse ângulo A ele tiver uma congruência com o meu ângulo A'. Se o meu ângulo B for congruente com o meu ângulo B'. E se meu ângulo C for congruente com o ângulo C'. Ou seja, congruência é sinônimo de igualdade, se estes ângulos forem iguais. Então, se eu posso fazer razões de semelhança, pode, pessoal. Como são as razões de semelhança? Que é exatamente o que a gente vai aplicar na prática, na nossa resolução de questões. Nós iremos precisar muito dessas razões de semelhança. Como são essas razões? Se eu pego, pessoal, esse segmento AB, eu tenho que dividi-lo, dizer que ele é proporcional ao segmento que está no mesmo sentido do outro lado. Então, A', B'. Poderia dizer assim, que o segmento AB ele é proporcional a B'. Como também dizer que isso daqui, que o meu segmento AC, ele é proporcional ao segmento correspondente. Quem são os segmentos correspondentes?
são aqueles que ocupam a mesma posição, a linha C'. Que isso também é proporcional ao segmento BC por o segmento B'C'. Então, todas estas razões, todas essas divisões, ela tem que me dar um número qualquer aqui, eu vou chamar de K. Qualquer divisão dessa, o resultado tem que ser o mesmo. E essa minha divisão aqui, que eu chamei de K, que eu poderia também chamar aí de constante de proporcionalidade. São os segmentos correspondentes, eles são proporcionais. Tá bom? Mas dentro do estudo de semelhança de triângulos, que nós estamos abordando nesse momento, eu posso também aplicar semelhança num caso como esse. Imagina o seguinte: eu tenho um triângulo de vértices A, B e C. Qualquer segmento que eu trace intersecando esses triângulos, ou seja, cortando ele, que seja paralelo, eu vou estar criando triângulos semelhantes. Espera aí, Hudson, não ficou claro. Me explique melhor. Da seguinte forma, pessoal. Se de repente eu trace uma reta paralela a esse segmento BC, então, cortasse esse triângulo aqui, ó. Vou cortar ele com esse segmento verde. E eu vou dar pontos a esse aqui. Eu vou chamar aqui de M e de N. Então eu posso dizer, pessoal, que este triângulo ABC, meu triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo AMN, esse triângulo menor que nós criamos dentro. Ah, Hudson, mas se de repente você traça outro segmento paralelo, não tem problema. Vamos supor que agora eu tivesse feito o segmento assim, ó, paralelo, sei lá, vamos dizer que o segmento aqui está paralelo a esse aqui, ó. Sei lá, eu chamasse aqui de P e de Q. Então eu posso dizer que o triângulo ABC ou ACB é semelhante ao triângulo PCQ? Pode, pessoal. Nós estamos aplicando aí semelhança de triângulos. Então, se eu tenho ângulos que são correspondentes iguais, os segmentos correspondentes têm que ser proporcionais. E entra aí no que nós chamamos agora de casos de semelhança. Quando eu estudo semelhança de triângulos, nós abordamos um ponto aqui chamado de casos de semelhança. Vamos entender quais são estes casos de semelhança que nós temos. O primeiro deles, o primeiro caso de semelhança, é o caso ângulo-ângulo, representado aqui por AA de ângulo-ângulo. Quando eu tiver dois ângulos que são iguais dentro do meu triângulo, dois ângulos consecutivos que eles serão iguais. Deixa eu representar aqui um triângulozinho menor, só para que a gente possa entender este caso aqui de semelhança. Então imagina a seguinte situação. Imagina que nesse nosso triângulo aqui, este ângulo e esse, representar aqui com um tracinho esse e com dois tracinhos esse, só para diferenciar um do outro. Se dois triângulos têm ângulos que são iguais, então tem o caso ângulo-ângulo, esses dois ângulos eles são iguais,
Então eu posso afirmar que esses dois triângulos eles são semelhantes, tá bom? Eu posso dizer aqui, ó, vou chamar aqui de triângulo ABC, vou chamar aqui de triângulo DEF. Então eu vou dizer que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Por quê? Atende o primeiro caso de semelhança, que é o caso aí, ângulo e ângulo. Nós temos o segundo caso de semelhança. Qual é este segundo caso, Hudson? O segundo caso de semelhança de triângulos é o caso LAL. O segundo caso é o caso LAL. Lado, ângulo, lado. Isso aqui está me afirmando, pessoal, que se eu tiver dois triângulos, onde eu tenha um lado, um ângulo e um lado consecutivo, que são proporcionais, esses triângulos eles serão semelhantes. É o caso lado, ângulo, lado. Imagina o seguinte, se tiver aqui um triângulo como esse, fazendo aqui vários modelos de triângulo, só para que a gente identifique melhor. Desculpem os desenhos, né? Meio que na pressa aqui, mas no módulo de vocês, os desenhos lá estão mais bem feitos, para vocês acompanharem melhor as figuras. Então, se eu tiver aqui este ângulo, igual a este daqui, e os lados consecutivos, lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Esses lados, estes segmentos, forem proporcionais, eu posso dizer que esse triângulo aí, ele é um triângulo semelhante ao meu. Então, se eu chamar aqui, por exemplo, de A, de B e de C, e aqui eu chamar de D, de E e de F, eu posso aplicar uma razão aqui de semelhança. Eu posso aplicar aqui, ó, que o segmento AB está para o segmento DE, assim como o segmento AC estará para o segmento DF. Então eu tenho aqui que esses dois triângulos eles são semelhantes, tá bom? Dentro disso aí, nós temos o último caso de semelhança. Dentre os três casos aqui, o caso mais comum de semelhança é o caso LLL. Lado, lado, lado. Quando todos os lados são proporcionais. Então, eu tenho aí que esses triângulos eles são semelhantes. Imagina que eu tivesse aqui um triângulo menor e um triângulo maior, onde todos estes lados sejam proporcionais. Então eu tenho aí o terceiro caso de semelhança de triângulos para vocês. Beleza? Mas dando sequência aqui dentro do nosso estudo, nós vamos abordar também nesse nosso encontro de hoje outro tópico no qual será de extrema importância no nosso estudo aí, que é o que nós iremos falar agora sobre o Teorema de Tales. No material que vocês estão recebendo esta semana, que está disponível parte dele no nosso Google Classroom e a outra parte, o material completo, vocês estarão recebendo até o final da semana, nós trabalharemos com casos de semelhança e questões onde nós aplicaremos semelhança de triângulos, semelhanças de figuras planas, como também a aplicação do famoso Teorema de Tales, que nós iremos abordar agora. Então vamos aqui falar um pouquinho sobre o Teorema de Tales para vocês. O Teorema de Tales, certo? O famoso
teorema de Tales, que trabalha com segmentos proporcionais. Tales nos diz o seguinte: se eu tiver aqui 3 segmentos de retas ou 3 retas, está aqui uma reta R, tenho aqui R, S e T. Vamos supor que essas 3 retas aqui foram cortadas por estes segmentos. Tem um aqui interceptando, vou botar outro aqui também interceptando ele, tá bom? Tenho estes segmentos aí no qual eles estão sendo cortados. E Tales me diz o seguinte: o que é que Tales nos propõe? Que este segmento está para esse, assim como este segmento estará para esse. Como assim, Hudson? Eu vou chamar aqui esse segmento de A, esse segmento aqui de B, vou chamar esse de C e este aqui de D. Bom, Tales nos fala o seguinte, na sua razão aí de semelhança, nas suas proporcionalidades. Ele diz que o segmento A está para esse segmento B, A está para B, assim como o segmento C estará para o segmento D. Como também, pessoal, Tales trabalha com a relação de soma desses segmentos. Eu posso ter um segmento completo, então A mais B estaria para A, assim como C mais D esteja para C, ou vice-versa. A mais B está para B, como C mais D está para D. Ele pega também, nestes casos de semelhança, do nosso teorema de Tales, o segmento por completo. Como assim, Hudson? Vamos dar um exemplo, vamos fazer um exemplo disso daqui para vocês. Se eu pegasse aqui, eu vou aproveitar essa figura, tá bom? Vou aproveitar essa figura aqui para que a gente possa fazer este exemplo. Digamos que eu tenho as seguintes medidas: x mais 4, 3 e 5. Dentro de uma expressão, de uma questão, qual é o valor do termo x aqui desse teorema de Tales? Então nós vamos utilizar do que Tales nos disse. Ó, x está para x mais 3, ou A está para B. Então x estará para x mais 3, assim como 3 está para 5. Perceba, pessoal, que questão de semelhança de triângulos, questão de teorema de Tales, nós iremos transformar isso daqui nada mais, nada menos do que simples regras de 3, produto dos meios pelos extremos. Então vamos resolver, ó, esse vezes esse e esse vezes esse. 5 vezes x, 5x, igual 3 que multiplica x mais 3. Então nós ficamos com 5x igual 3 vezes x, 3x, mais 3 vezes 3 dá 9. Então eu posso passar esse segmento para o outro lado aí, dividindo, né? Ó, 3x passa subtraindo. Então ficaremos aqui com 5x menos 3x, igual, desse lado aqui, ó, ficou apenas o termo 9, nosso termo aí independente, ok? E resolvendo a nossa operação, só corrigindo aqui, que é x mais 4, né? Vi agora, desculpem aí, fazer essa correção bem rapidinho. Então aqui, 3 vezes 4 deu 12. Tinha observado agora que eu tinha botado x mais 4 e não x mais 3. Então só corrigindo isso. 5x menos 3x, eu tenho aqui 2x igual a 12. E nós passamos o 2 dividindo. X aqui seria 12 sobre 2. Ou seja, o meu termo x aqui
é o número 6. Então, o termo que se enquadra aqui seria 6, 6 mais 4, 10. Então, os segmentos 6 e 10 seria desse nosso exemplo aí, tá bom? Mas vamos fazer mais um exemplo aqui, onde Tales nos propõe aí o uso total deste segmento, para que a gente possa entendê-lo aí de forma, digamos assim, melhor. Deixa eu pegar uma questão aqui, na qual nós abordaremos com esse tema de Tales aqui, usando todinho. Pronto. Pegando ainda essa mesma figura, tá bom? Vou aproveitar dela para a gente não estar desenhando muito. Deixa eu pegar aqui essa figura e vamos propor que ele me desse as seguintes medidas. A medida desse segmento total aqui de 12, certo? Desses segmentos aqui, ele desse as medidas de 2 e de 6, e ele me dissesse que esse pedacinho aqui, daqui para cá, medisse x. Qual o valor de x nessa expressão do teorema de Tales aqui? Opa, perceba que agora eu não tenho mais esse pedaço para fazer com esse. Eu tenho agora uma medida total do meu segmento e uma medida de um pedaço dele, digamos assim, de uma fatia dele, de uma parte. Então, como é que nós iremos fazer isso daqui, pessoal? Da seguinte forma. Você vai fazer isso aqui, ó. 12, pega o segmento completo para a fatia que você tem. No caso aí, 12 está para x. 12 está para x. Assim como, se aqui eu peguei o lado completo, pessoal, aqui eu também tenho que pegar o meu lado completo. Então, 2 mais 6, 8, está para o pedacinho aqui que nós estamos trabalhando, que é quem? 6. Então, eu fico, ó, meu lado completo 12, está para x, assim como 8, que é esse lado completo, 2 mais 6, 8, está para 6. E agora a gente vai fazer a nossa regra de 3. 6 vezes 12 e 8 vezes x. 8 vezes x, 8x. 6 vezes 12, 6 vezes 10, 60. 6 vezes 2, 12. 60 mais 12, 72. Então, x será 72 sobre 8. O 8 passa aqui dividindo. Logo, meu termo x será igual a 9. E nós temos aí que esse segmento x era 9. Então, consequentemente, esse outro segmento aí seria o número 3. Tá bom? Nós temos esse outro segmento aí para vocês, que seria o nosso número 3. Então, em relação ao teorema de Tales, eu acredito que com as ferramentas que vocês já têm, com o que nós já vimos nesse nosso primeiro momento de hoje, vocês já terão, digamos assim, elementos suficientes para resolver questões sobre o teorema de Tales, principalmente as questões que já estão aí disponíveis lá no nosso Google Classroom para vocês. Vamos dar sequência agora, falando um pouquinho sobre o estudo dos quadriláteros, tá bom? Então nós vamos fazer agora o estudozinho dos quadriláteros. Perceba que nessa aula de hoje, nós estamos abordando já alguns conteúdos. Ó. Nós começamos com o estudo de geometria plana nessa aula de hoje, falando de semelhança de triângulos. Vimos os 3 casos de semelhança, ângulo, ângulo, o caso ala, ângulo, lado, ângulo, e o caso L, AL. E ainda o caso lado, 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 né? Quando os 3 lados são iguais.
Quando eu falo em quadriláteros, a gente vai trabalhar com vocês agora esse tópico aqui. Imagina a seguinte situação. Quadrilátero, tá bom? É toda figura de 4 lados, porque quando eu falo em quadrilátero, eu não estou me referindo apenas a quadrados, né? Porque quando a gente fala em quadrilátero, muita gente já pensa como quadrado. Não. Quadrilátero é toda figura plana de 4 lados. Para mim falar de quadrilátero, vamos falar um pouquinho de polígonos. O que são polígonos? São figuras planas fechadas formadas por segmentos de reta. Hudson. Figuras planas fechadas formadas por segmentos de reta é a definição de polígonos. Polígono, ele pode ser classificado entre convexo e não convexo. Tá bom? Isso aí a gente vai abordar mais à frente com vocês ainda o que é um polígono convexo e o que é um polígono não convexo. Mas vamos falar aqui do nosso quadrilátero. Imagina a seguinte situação. Vou colocar aqui esse quadrilátero. Figura plana de 4 lados formados por segmentos de reta e fechados. Então eu vou representar aqui este ângulo, vou chamar aqui de ângulo A, vou chamar esse ângulo aqui de ângulo B, esse ângulo aqui eu vou chamar de C e esse aqui de ângulo D. Tá bom? Por definição, quadriláteros, ele me diz o seguinte: a soma destes ângulos internos, então se eu somar o ângulo A, mais o ângulo B, mais o ângulo C, mais o ângulo D, a soma destes ângulos aqui, ela tem que ser igual a 360 graus. Hudson, mas por que eu sei que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero ele é 360 graus? Porque eu tenho que voltar aqui um pouquinho para a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono. N menos 2 vezes 180. A soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Por quê? N é o número de lados. Então, se é um quadrilátero, o meu N é 4, tem 4 lados. 4 menos 2 dá 2. 2 vezes 180, 360 graus. Então, num quadrilátero, a soma dos ângulos internos é 360 graus. Se for um triângulo, 3 lados, 3 menos 2, 1. 1 vezes 180, 180. Então a soma dos ângulos internos de um triângulo ela é 180 graus. Então, pessoal, eu posso afirmar também, que se eu fizer aqui o prolongamento desses segmentos, aqui, vou prolongar estes segmentos, só para que vocês entendam aí o que a gente vai fazer. Certo? Prolongar esse outro aqui também, E vou prolongar esse aqui. Onde a gente vai trabalhar com vocês os ângulos externos. Vou chamar esse ângulo externo A aqui, vou chamar ele de Azão. Esse externo AB de Bzão, o externo AC de Czão e o ângulo externo AD de Dzão aqui. Tá bom? Chamando aqui representando por suas letras maiúsculas. Perceba, pessoal, que se eu pego esses ângulos externos, se eu tiro esse pedaço daqui e coloco aqui, se eu tiro esse daqui e boto aqui embaixo, e esse daqui colocando aqui, a junção de todos esses ângulos, do ângulo A, mais o ângulo B, mais o ângulo C, mais o ângulo D,
vai dar uma volta completa, que é o equivalente a 360 graus. Então essa propriedade dos ângulos externos de um quadrilátero também, que o somatório dos ângulos correspondentes, ele vale 360 graus, tá bom? Então fica antenado com isso aí, com a relação aí dos ângulos internos aí também do nosso quadrilátero, beleza? E para a gente não passar em branco, como nesse encontro de hoje, nós vamos falar aqui dos quadriláteros notáveis. O próprio nome já está dizendo, quadrilátero notável é aquele que vai aparecer com maior frequência. São aqueles quadriláteros que vão aparecer para a gente aí com maior frequência. Ou seja, dentre eles são aqueles no qual eu tenho por obrigação de conhecer o cálculo das suas áreas. Então, dos quadriláteros notáveis, o primeiro deles, o mais famoso, é o quadrado. Um quadrado onde ele é formado por todos os lados iguais e a particularidade é porque os seus lados opostos, eles são paralelos entre si, formando ângulos de 90 graus. Ou seja, se esse quadrado tem lado A, eu posso afirmar que a área dele é A ao quadrado, base vezes altura. Dentro de um quadrado, nós partimos aqui para o estudo de um retângulo. O retângulo, como no quadrado, ele tem também os lados paralelos e opostos, certo? Sendo que forma ângulos de 90 graus também. Porém, eu tenho que esse lado é diferente desse. Então, nós sabemos que a área em um retângulo ela é dada por base vezes altura. Hudson, mas se eu tiver um paralelogramo, o que é um paralelogramo, pessoal? Um paralelogramo, pessoal, nada mais é, eu costumo até dizer assim, é um retângulo achatado. Imagina que a gente pudesse pegar aqui nosso retângulo e achatar ele um pouco. Então eu tenho aqui a minha base ainda, tem os lados que são opostos sendo paralelos, porém agora eles não estão formando ângulos de 90 graus. Então minha altura não é mais esse segmento, minha altura é esse segmento aqui, ó. Esse segmento é que é minha altura. Hudson, mas como é a área deste meu paralelogramo? Imagina que eu possa fazer o seguinte, pessoal. Se eu pudesse retirar esse bico aqui, vou destacar ele, e trazer ele para cá, ó. Esse meu bico aqui, que eu retirei daqui e colocasse aqui, eu formaria agora para vocês a figura de um retângulo. Então a área do paralelogramo ele é a mesma área do retângulo. A área dada por base vezes altura. Mesma área do paralelogramo é a área de um retângulo. Lembrando que dentro desse estudo aqui, a gente pode traçar diagonais. Lembra que a diagonal de um quadrado, dado por L raiz de 2. Eu posso, além disso, aplicar diagonal aqui e aplicar o teorema de Pitágoras, tá certo? Chama aqui essa diagonal aqui de X. Então tem um lado X, um B e um lado H. Eu divido esse retângulo em dois triângulos retângulos, onde eu teria aí que nesses triângulos retângulos eu poderia aplicar para o cálculo dessa diagonal o teorema de Pitágoras. Dentro de outro quadrilátero notável, que também merece nossa atenção nesse encontro de hoje, é a figura do losango.
Hudson, um losango ele não é um quadrado? Não. Por mais que no losango ele tenha todos os lados iguais, como em um quadrado, certo? Ele vai ter, pessoal, um achatamento no qual ele não forma ângulos retos, no qual ele não forma ângulos de 90 graus. Dois segmentos consecutivos não formam ângulos de 90 graus, mesmo eu tendo estes lados todos iguais. Em um losango eu terei que os lados são iguais, porém ele não é um quadrado. Por quê? Porque seus segmentos consecutivos não formam ângulos de 90 graus. E como é o cálculo, então, Hudson, da área desse losango? Nós vamos fazer o cálculo desse losango através de suas diagonais. Eu vou chamar aqui de Dzão para representar a diagonal maior e vou chamar aqui de Dzinho para representar a diagonal menor. Então a área deste losango é o produto das diagonais, é Dzão vezes Dzinho sobre 2. Tá certo? E o último quadrilátero notável que a gente trabalha com muita frequência aí, vocês vão encontrar na resolução das questões que nós iremos trabalhar, é o famoso trapézio. Trapézio você pode encontrar ele aí de diversas formas diferentes, mas que ele tem característica de ter duas bases paralelas, porém essas bases elas têm tamanhos distintos. Onde eu vou representar aqui por Bzinho de base menor, Bzão a minha base maior, e minha altura é a distância entre essas duas bases. Então, para o cálculo da área de um trapézio como esse, pessoal, nós iremos aplicar aqui Bzão mais Bzinho vezes a altura sobre 2. Essa é a fórmula para o cálculo da área de um trapézio. Beleza? Então, pessoal, nesse nosso encontro de hoje, nós revisamos semelhança de figuras, semelhança de triângulos, teorema de Tales, a parte aqui da soma dos ângulos internos, quadriláteros notáveis. Todos esses elementos que nós abordamos nesse nosso encontro, eles servirão para que vocês resolvam essas duas listas presentes aí no nosso material. Então acompanhe nossas próximas aulas, na qual nós iremos trabalhar e detalhar para vocês cada elemento da circunferência, dando sequência aqui ao estudo das nossas figuras planas. Então, um cheiro no olho de vocês, aguardo todos vocês no nosso encontro do Google Meet logo mais à noite, e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, galera. Um beijo no olho e até a próxima. Fiquem com Deus.